Boa tarde a todos, satisfação estar aqui na FenaSucro, aqui no palco da FenaBio, nessa tarde de debates muito interessantes que nós vamos ter. Nós vamos iniciar com essa mesa que foi aqui anunciada sobre esse tema geopolítico, mas na verdade a coisa é muito mais focada do que uma discussão mundial. Nós vamos tratar aqui desse reordenamento no mundo, mas com um exemplo vivo de uma oportunidade que o Brasil tem com gente empreendedora que pode participar dessa agenda de reordenamento produtivo, que é uma conversa com a Lecar, né? Nós vamos ter aqui uma apresentação do meu querido Flávio Assis. O Flávio é o presidente, é o comandante do projeto Lecar, fundador. A gente costuma, quem já está ficando mais próximo dele, chama ele de Elon Musk brasileiro. Nós já vamos entrar um pouco nessa conversa. E quer quiçá ele seja mais do que o Elon Musk brasileiro, ele seja o Ford, o Neo Ford brasileiro, mas nós vamos falar sobre isso depois. O importante é o seguinte, ele tem uma apresentação para fazer. Vou só apresentar o Flávio de forma rápida. O Flávio é formado em Direito e Contabilidade. Ele é um empreendedor nato, um capixaba, empreendedor nato. Ele era proprietário daquela empresa, para quem não conhece, já ouviu falar, a Lecard, que era uma empresa de serviço de cartão. Durante um tempo ele foi dono dessa empresa, vendeu essa empresa, colocou um dinheirinho no bolso, falou, agora eu vou trabalhar, vou fazer o meu projeto do meu sonho. E ele usou a mesma marca, tirou o D e falou, aqui tem o Lecar, tem um carro aqui, eu vou resgatar o projeto do carro brasileiro. E ele vai apresentar o que ele está fazendo, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E a Lecar tem muito a ver com esse universo nosso aqui da FenaSucro e da FenaBio, porque evidentemente é um automóvel brasileiro, com combustível brasileiro e com uma série de insumos brasileiros. Não é um projeto nacionalista, mas é uma alegria que a gente tenha alguém com coragem para desenvolver um projeto como esse. Então é isso que o Flávio vai apresentar e depois a gente vai voltar para uma prosa aqui. Então, sem mais tomar o seu tempo, Flávio, por favor, faça a sua apresentação. Eu vou assistir ali sentado e a gente volta a conversar daqui a pouco, beleza? Obrigado, Christian. Fez um belo resumo aí da minha passagem profissional. Já em poucos minutos aí, já ficamos amigos de infância. Muito obrigado, Christian. Então, a Lecar é uma montadora brasileira e a gente estudou o legado de Gurgel, de tudo que deu certo e tudo que falhou nesse segmento no Brasil. E nós tivemos várias iniciativas de mobilidade no Brasil, a Puma, Troller, Gurgel, Democrata. Então, assim, tivemos várias. E a primeira coisa que eu fui entender o que deu de errado e tentar ter sucesso nessa área. Então, hoje em dia, a tecnologia está mais democrática e o mundo deseja o que o Brasil já tem desde 1975. Esse ano faz 50 anos do Proálcool, né, que foi instituído, né? Então teve todo o período de pesquisa, tal, que o mundo só conhece a eletricidade, né, de tomada para mobilidade sustentável, né? E a Lecar vem usar o palco aqui do evento para levar para o mundo que a gente tem o etanol da mobilidade. E a gente quer apresentar isso para o mundo como alternativa da mobilidade verde. Então, o convite aqui, o projeto Lecar, ele é para o mundo, não é só para o Brasil. A gente desenvolve carros tipo exportação mesmo, desde o início foi pensado dessa forma, e também pensado em
levar junto o etanol do Brasil. Então, é uma oportunidade do Brasil ser protagonista da mobilidade verde global. Isso parece estranho, né? Não sei se faz sentido para vocês nesse exato, né? Comunica também, não é uma fala para agradar o setor ou ser simpático com o setor produtivo do etanol. É a oportunidade, né, do Brasil ser o protagonista da mobilidade verde global. E lógico, para isso também precisa dos nossos carros híbrido flex da Lecar e também de outras marcas. Mas essa tecnologia do etanol e também de motores híbrido flex só tem por aqui. Vou passar aqui essa primeira etapa aqui, fica o nosso objetivo maior, né? Vamos falar sobre carro, mas vamos falar também de oportunidade, principalmente para o setor produtivo de etanol, que não vejo lugar melhor para dar essa notícia que esse pau. É, vou apresentar aqui na tela, mas a gente tem um mockup da nossa picape. A gente trouxe a picape aqui, fez ela especialmente para apresentar aqui também na FenaSuco Agrocana, porque é a picape que comunica com o agro, né? E aproveitando também que a gente está na primeira etapa, eu fiquei encantado aqui com a região, com a cidade de Sertãozinho, né, e o poder do agro, né? Como uma feira expressa esse momento muito especial do agro no Brasil. Então a picape, ela comunica com o agro. Vocês vão ver que ela tem uma carinha de cidade, mas ela é bruta por dentro, tá? Então é para o campo, para a cidade. Mas é linda, tecnológica, mas topa qualquer terreno. Vou dar uma olhadinha aqui só para me organizar. Deixa eu voltar aqui. Foi muito depressa aqui. Eu estou mexendo, acho que alguém está mexendo também. Então, quem somos? Eu acho que o Christian já apresentou um pouco da minha trajetória, né? Eu entrei no segmento de carro, comecei a pesquisar já em 2021, com a saída da Ford do Brasil, né, o fechamento da fábrica da Mercedes também. Eu fiquei curioso com esse setor. Falei assim, ó, o que vai acontecer com o setor automobilístico brasileiro? A gente vai virar um mercado importador de carro? É o que a gente está vendo acontecer nesse exato momento com o setor. Então, fui pesquisar e me deparei com leis de emissões veiculares e também de segurança no trânsito. Então, os carros têm que estar mais seguros para os passageiros, para os pedestres, com ADAS, com assistente de direções. Isso vai ser nos próximos 2 anos. A gente vai ter carros com assistente de direção muito eficientes, emitindo menos CO2. Isso não é porque o mercado está oferecendo. É um requisito de lei e é lei global, tá? Não é uma lei só para o Brasil. O pessoal tem costume de confundir. Assim, mas por que a gente segue as regras automobilísticas da Europa? Não, porque é um braço da ONU, esse braço fica na Europa e o que é tratado lá serve para todas as nações signatárias da ONU. O etanol como ativo estratégico. Eu vou falar como o protagonismo global, né? Não eu não consigo enxergar um futuro de mobilidade sustentável, né, com carros 100% elétricos, com tomada, com todo o desafio do elétrico, que é autonomia, que é
a dificuldade, o tempo de carregamento. E só lembrar para os senhores que bateria é uma coisa física, né? E já está no limite do potencial dela. Você não consegue mais as dobras das dobras das dobras de autonomia que a gente viu em 10 anos para cá. Já está no limite dessa tecnologia. Então, com certeza, o etanol como opção da mobilidade sustentável global, para mim, vai ser a tecnologia predominante. A Lecar Campo, que está aqui fora, eu gostaria de dividir aqui a Lecar em 3 momentos, que são nossas tecnologias, os nossos parceiros e como que a gente vai realizar isso. Né? As nossas tecnologias, deixa eu trocar, nossos parceiros, né? Nós priorizamos desenvolver todo o carro com empresas brasileiras. Então a gente teve o apoio da WEG, que ela está desenvolvendo um gerador de energia elétrica de ímãs permanentes de terras raras. É um gerador de energia de fluxo axial muito moderno, né, que a WEG está desenvolvendo para o projeto Lecar e também para o projeto da Marco Polo no micro-ônibus. É o mesmo projeto. Só que tem uma vantagem nisso, porque esse mesmo gerador de energia muito eficiente, muito tecnológico e moderno, também vai servir para outros segmentos da indústria. Então, o mercado em si é beneficiado. E eu sempre destaco que a falta de desenvolvimento de carros no Brasil também há uma estagnação nos outros setores da indústria, porque soluções de carro geralmente pode ser compartilhado com mais indústrias, e isso modernizar o Brasil e deixar, no caso do nosso gerador, deixar a geração de energia muito mais eficiente. Então a gente levou um gerador de energia da WEG para dentro do carro. Então o carro ele gera sua própria energia elétrica. Você abastece etanol ou gasolina, porque o motor é flex, que é um motor da Rossi, que é uma joint venture da Renault com a Geely, que é dona da Volvo, Lotus. Então a gente tem um motor a combustão acoplado com o gerador da WEG, que você abastece o carro e ele gera energia, mantém um pequeno pack de bateria carregado, que alimenta o motor de tração, que é 100% elétrico. Então a gente tem todo o torque, todo o controle de um motor elétrico de tração, sem o desconforto de tomada. E o carro, usando essa tecnologia, ele ganhou 1.000 quilômetros de autonomia usando 30 litros de etanol. Aí você fala assim, Flávio, mas isso é possível? Não é a Lecar sozinho que desenvolveu isso. Tem a WEG, tem a Rossi, né, um desenvolvimento, né, com empresas, com a WEG, que é a 4ª empresa mais valiosa do Brasil e referência global em engenharia elétrica. Né? E sempre nessa dúvida, que vocês são um público mais qualificado, eu convido os datasheets dos produtos que a gente está usando. Tem no site da WEG, tem no site da Rossi, e eles trazem essas informações, não clara, né, mas traz lá o quanto que você converte de etanol, quanto você converte 1 litro de etanol em energia, vocês vão ver lá a conta batendo, sem problema nenhum. Outra solução bem brasileira, a gente traz ADAS nível 2 para o carro, que já é uma direção semi-autônoma. ADAS nível 2 é porque mais de 2 sistemas de assistência de direção autônoma funcionam ao mesmo tempo.
Falei assim, Flávio, a gente vai ter um Lecar com direção full self-drive, direção autônoma. A legislação não permite você dirigir no Brasil sem as mãos. Então, acho que é um investimento, para o momento, desapropriado. Mas, assim, o carro é um carro que te dá uma garantia que você nunca vai, né, colidir com outro carro ou com outra pessoa, nunca vai atropelar ninguém, porque o carro ele responde a isso, ele faz essa gestão. Então, é um carro que dá segurança para o pedestre e também protege seu patrimônio, né? Outra novidade que a gente traz, que é feito pela Apollo, que é uma empresa do grupo Marco Polo, que são os nossos para-choques, né? Eles são, a gente fala indestrutível, mas por favor, assim, não no... lógico que se botar no fogo vai queimar e se você usar algo muito cortante, ele vai destruir, né? Mas a gente fala que são para-choques indestrutíveis, mas aguenta pancada. Se vocês... vou até pedir, né, aproveitar aqui, né, um apoio de vocês, seguindo o nosso desenvolvimento, opinando o nosso desenvolvimento. A gente curte muito compartilhar todas as fases do desenvolvimento. A gente está chegando também numa reta final, né, de SOP daqui a exatos 12 meses, né, a gente começa a produção em agosto de 2026. Então tá legal essa fase de curtir e a gente gosta de compartilhar, de colaborar e de trazer o brasileiro para ver nascer o carro do Brasil. É bem legal. No Instagram é Lecar Brasil. Vocês vão ver lá a gente dando marretadas no para-choque. E ele não trinca, não marca. Então a gente trouxe bastante soluções, né, de tecnologia, de praticidade para esse produto, para esse carro. Então falando mais dos parceiros, né, então a gente trouxe a WEG para o projeto. Eu gosto também de exemplificar, né, diferenciais. A gente já nasce com pós-venda, né, a maior estratégia de pós-venda já vista no Brasil, porque desenvolver com empresas brasileiras nos garantem peça de reposição e assistência técnica em todo o Brasil antes da gente começar a produzir o carro. Eu gosto de começar pela suspensão, que é da empresa Suspensys, os freios, todo o sistema de freios é da Freisley, também outra empresa brasileira, e o amortecedor Nakata, outra empresa brasileira. E essas 3 empresas brasileiras são do grupo Randon, que dificilmente um brasileiro não conhece, né, a Randon. Então, assim, você está com o carro da Lecar em Rondônia, tem peça de reposição. Você está em qualquer ambiente, você tem assistência técnica e manutenção. Sem falar que o nosso sistema elétrico é da WEG. Só a WEG tem 8.000 pontos de oficina autorizada no Brasil. Então, assim, é um carro com a solução jamais vista no Brasil, né? Então a gente fala, eu gosto de citar essa parte da suspensão, que é bem legal, que é um outro diferencial para um carro importado que é feito para as condições de terreno do local que ele foi desenvolvido. Aqui não, é suspensão feita por empresas brasileiras para estradas brasileiras. E se a Randon freia carreta, se tem suspensão feita para carreta, vocês imaginam a robustez e segurança que tem os carros da Lecar. Deixa eu ver se... na verdade, eu vou pedir também para distribuir depois um folheto, né? A gente já tem toda a ficha técnica do carro, fornecedores definidos, e também não poderia deixar de comentar que a Lecar é
adensamento de cadeia, valorização da empresa brasileira já instalada e também de oportunidade. A gente prioriza desenvolver com fornecedores brasileiros. Então ainda aparece muita oportunidade de empresas que estão conhecendo a Lecar só agora e querem participar do projeto. E a gente sempre prioriza essas empresas. E deixa eu ver se eu não esqueci. Então tem WEG, empresas do grupo Marco Polo, empresas do grupo Randon, tem surpresas também, né? Que eu não sou do segmento de carro. E já vou até falar também que eu falo com todo engenheiro mecânico, de aluno a professor. Na verdade, a faculdade de engenharia mecânica, ela já ensina que é impossível fazer carro no Brasil. Carro no Brasil, esquece. Não deu certo, não vai dar certo. Mas só que é incrível que a gente só juntou essas grandes empresas que já têm produtos de autopeça e vão fazer esse carro junto. Já existia esse mercado pronto, desenvolvido. Eu só fui conectando as peças. Então, assim, eu acho que um engenheiro mecânico dificilmente faria um carro do Brasil. Então, eu não sabia que era impossível fazer o carro, fui lá e fiz. É mais fácil para quem não conhece esse desafio, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu quadro. Já falamos da autonomia, já falamos também que é o carro mais agro. Então, a grande oportunidade, eu acho que... Eu gosto muito de sinais, né? Quando eu vi dentro da minha empresa Lecar, que tinha uma empresa de carros tirando uma letra, eu falei assim, eu comecei a ficar desconfiado que era o caminho certo. Igualmente, a gente ficou muito feliz de alguma forma o nome da nossa picape ter sido carinhosamente reservado para essa picape brasileira, né? O nome da picape é Campo. Acho que nada mais comunica um nome para picape, né? E mais uma vez aqui a gente é bem repetitivo quanto a isso, né? Eu acho que a oportunidade para a Lecar é uma oportunidade para o sistema produtivo do etanol, a gente apresentar essa solução para o mundo. E tem que apresentar, porque para eles é novo. Falar que, acredito que chegar num país, né, a gente até precisa de um certo apoio institucional, governamental, trazer representantes de outros países para conhecer o etanol do Brasil, porque eles vão achar muito estranho, né, algo que sai de uma plantinha fazer mover o mundo. Eles vão fazer, vocês estão ficando doido, brasileiro. Que conversa é essa? Com a plantinha, me dá aqui o combustível para movimentar o mundo. Essa é a proposta, e por mais estranho que pareça, é uma longa jornada para o mundo dar ouvido a isso, porque eles não têm a mínima noção que é possível mover o mundo através de algo vindo da plantinha. Já foi? Então, aí é outra... Isso aqui é um pouco exclusivo, a gente não está divulgando ainda. O pessoal tem até reclamado no Instagram, fala assim, cara, mostra o interior, mostra o interior. Eu falei assim, mas nós somos a noiva. Você já quer um beijinho antes da pipoca, antes do jantar? Calma aí, vamos revelando. A gente revela todos os nossos parceiros, todos os nossos desenvolvimentos, né? Mas a gente vai revelando também aos poucos, né? Eu acho que o mistério faz parte também do negócio. Então, é um carro bem tecnológico, ele, na verdade, também a gente desmontou um Tesla para aprender a fazer carro. Na verdade, não foi nem para aprender a fazer carro, eu tive que...
os engenheiros eles ficavam confusos. Você, Flávio, como é que você quer fazer um carro elétrico se a gente não tem nenhum carro a combustão? Eles estavam achando que a gente estava pulando alguma etapa, né? Aí eu falei assim, então, aí eu comprei o Tesla, eu falei assim, cara, além de aprender, foi a forma de convencer que era fácil fazer um carro, e foi uma experiência fantástica. O projeto da Tesla tem também no Instagram, para vocês curtirem isso lá, a gente divulgou isso, tem fotos, e você vai ver que engenharia simples, que arquitetura fácil, né? Então, a Tesla descomplicou muito o carro, né? Vocês vão ver que o carro foi fantástico aprender isso, mas foi mais para convencer a nossa engenharia que era possível fazer um carro do que aprender, mas serviu para os dois. Então, assim, o carro, igualmente a Tesla, é, criou esse mercado, né? A gente é muito grato à Tesla. Se não fosse a Tesla, a gente não tinha nascido, nem muito menos os carros elétricos chineses que copiaram a Tesla, né? Toda a tecnologia, né? Eles são bons em eletrônico, bons em tecnologia, então os carros deles estão no mesmo nível de tecnologia da Tesla, e isso também para a gente é inspiração, e nós modelamos isso. Então é um interior bem clean, né? Uma tela, um carro sem botão, mas isso dá uma carência, tá? Quando, quando chegou o Tesla, eu entrei no Tesla, eu falei assim, meu Deus, cadê meus 900 mil? Não tem botão. Os caras vendem um carro de 900 mil, não tem um botão. Mas aí você vai para a tela, cara, você tem tudo ali, você controla todo o carro pela tela, e que foi também a base do nosso desenvolvimento, né? A gente tem saudade, quer dizer, na hora você fica com saudade, depois você esquece que o carro realmente é incrível, você controlar ele, né? Todos os controles estão ali na palma da mão, é sensacional, além desse visual fantástico. Mas se Flávio, mas esse carro no agro vai funcionar? Esse carro nas estradas do Brasil vai funcionar? Como eu disse antes, o carro foi feito para isso. Ele foi desenhado, pensado e desenvolvido com empresas brasileiras que conhecem as nossas estradas. E a questão de ter tela, não ter botão, quanto menos itens você tem no carro, menos defeito ele dá. O botão pode dar defeito. Tela é mais garantido, né? Você tem várias chances de dar problema. A tela, não. Então, um carro muito tecnológico, como diz, é um carro com carinha de cidade, bruto por dentro e topa qualquer terreno. E deixa eu falar mais aqui sobre isso. Tem outra coisa que eu gostaria de destacar. Economia, carro bonito. Eu acho que está tudo organizado. Tem o QR Code aqui para acessar lá e continuar acompanhando a nossa história. E é um privilégio, né? Na nossa geração, você vê nascendo um carro brasileiro e ver um processo diferente. A gente vai sair de um país sem carro para um país protagonista na mobilidade verde global, com apoio do setor do etanol. Então, o meu convite aqui é que vocês, de alguma forma, transmitam esse recado, que a gente tem um carro para chamar de nosso, e que a gente pode liderar, o Brasil pode ser protagonista com carros e o combustível que vai movimentar o mundo. Isso parece que é para agradar o setor, parece que é uma fala direcionada, é uma fala que pode não fazer muito sentido para muitos agora, mas é isso que vai acontecer com o Brasil
E é isso que vai acontecer com o etanol. Etanol vai liderar a mobilidade verde globalmente. E vou deixar agora com o Christian também, que eu acho que é legal e importante. Estou olhando aqui algumas pessoas que já estão, o olhinho já está pulando, querendo fazer uma pergunta, querendo participar desse debate, né? E aí eu convido o Christian aí para liderar essas perguntas aí, que direcioná-las, por favor. Boa, boa. Vai. Pessoal, eu entendi aqui, me corrija, esse QR Code aqui é para entrar e fazer perguntas, eu vou receber aqui, tá certo? Enquanto eu não recebo nenhuma, tem muitas coisas que eu queria te falar, Flávio, que é o seguinte, quando a gente, eu não sei se é a mesma impressão que vocês têm, mas quando a gente vê um projeto como esse, você fala, não é possível. Eu pertenço àquele grupo que falou para você, amigo, fazer carro no Brasil, esquece. Nenhuma chance. Já tentaram de novo, não deu certo, não vai dar certo. Imagina alguém com a proposta de carro para liderar, né, a mobilidade verde Então, né, globalmente. a ambição além de fazer carro no Brasil, é conquistar o mundo com a agenda nova, da agenda da sustentabilidade. Então eu vou dizer para você que quando eu vejo uma apresentação, quando eu conheci você hoje, quando eu vejo o teu carro ali, fico pensando nas coisas que eu conheço, que não é muita coisa, Gurgel e outros carros, mas o caso do Gurgel é o mais emblemático. Você fala, não é possível que eu estou vendo isso. Então eu queria que você começasse do geral para o particular, falasse assim, ó, você acabou de dizer, dá para fazer. Conta um pouco primeiro da motivação, porque, sem querer estender demais a pergunta, é a seguinte: carro no Brasil é coisa séria, tá certo? Todos os países do mundo que conseguiram ter autoestima, desenvolvimento e conseguiram conquistar um lugar de prestígio, têm fábricas nacionais. A Índia, a Coreia, a China, os Estados Unidos, o Japão, evidentemente, os países europeus. Mas quando chega em países que estão tentando chegar lá, é o nosso caso. A gente não tem ainda a fábrica brasileira, a gente não tem o carro brasileiro. A Índia tem, a Malásia tem, a Coreia tem. Então, assim, a gente até brinca, né? Tem no Brasil o carro, o jeito prefere até às vezes o carro do que a própria mulher, né? Ele disputa com a mulher, a importância que o carro tem na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, eu queria que você primeiro entrasse por esse aspecto para dizer, olha, realmente é importante, a gente tem todos os pilotos de Fórmula 1, a gente tem toda essa cultura de oficina, a gente gosta de motor, etc. Então, partindo disso, eu queria que você dissesse, dá para fazer por causa disso, mas como é que está o estágio agora, cronograma? Você disse que tem fábricas já alocadas, você tem o lançamento para o ano que vem. Dá para o pessoal aqui um pouco a ideia do cronograma que você tem e do estímulo que você tem em função desse perfil cultural que a gente tem. Você, Christian, dá para fazer? Então, Christian, a Gurgel, né, que é a nossa referência, eu acho que a gente Lecar é continuidade do legado da Gurgel. Há 50 anos atrás, ele fez um carro que eu acho que até a maioria vai concordar, né, que o BR-800 é uma gracinha até hoje, se fosse produzido. Ele fez há 50 anos atrás. E a confiança que eu tenho no projeto desde o início é se o Gurgel, há 50 anos atrás, fazendo carro na prancheta, fez carro no Brasil, por que que eu não vou conseguir agora? Porque a gente não junta esse grupo e vamos fazer carro agora. E a pauta, como eu disse no início, a pauta não é só desejo, né, da sociedade, né, globalmente, de ter produtos sustentáveis, e a mobilidade é responsável pela... acho que 1/3 das emissões é da mobilidade. Então, é um setor realmente que tem que ser resolvido, tem que ser repensado, e é lei. Então a gente tem, além do carro, né, essa janela de oportunidade
de usar o etanol, né, que a gente já tem 50 anos de desenvolvimento. O Brasil está 50 anos na frente de qualquer iniciativa de outro país, né? Isso aí nos deixa muito confiante desse, da perenidade e do crescimento e dessa expansão também internacional da Lecar e do etanol. Mas conta um pouco do seu plano de negócio. Você falou que você tem um Assim. business plan, você já tem fábricas a serem alocadas, você tem a fábrica do Espírito Santo que você me contou. Conta um pouco isso para o pessoal falar. Isso. Como é que ele está planejando esse negócio? Porque tem outras perguntas também nessa linha aqui. Ah, tá. A fábrica, a gente vai para o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente tem na porta de casa. Eu sou capixaba, né? Fica mais fácil pelo apoio político e relacionamento. Mas o Espírito Santo a gente tem o maior insumo do carro, que é o aço, na porta de casa, né? Que a gente tem a ArcelorMittal, bem próxima. Nós temos na região norte do Espírito Santo, onde que a gente vai implementar essa fábrica, que é Soretama. A gente está na região da Sudene, então a gente tem benefícios fiscais, o mesmo do Nordeste, produzindo no Sudeste. E também temos a logística, né, é muito próximo aqui do Sudeste, e o Espírito Santo recebe a maioria dos carros importados por lá. Então tem uma rede de distribuição muito madura para isso. E também temos aqui no Brasil fábricas de automóveis, inclusive aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, desativadas, que a gente também, por questões de negociação, a gente prefere não falar para não atrapalhar o negócio. A gente tem fábricas no interior de São Paulo desativadas, plantas automobilísticas, que a gente também pretende produzir. Nessa linha ainda da construção da empresa, algumas perguntas a esse respeito. Você me contou lá fora que você pegou o pessoal da Ford e da Mercedes que fechou, foi lá e pegou alguns engenheiros. Eu conheci aqui um parceiro teu, engenheiro, que trabalhou com Gurgel, que também são pessoas entusiasmadas com o projeto, tá ali, nosso engenheiro ali. Conta um pouco das pessoas, quantas pessoas você tem, como é que você está, se você tem desafio de mão de obra, se não tem, se não é um desafio, se ainda no business plan, quer dizer, você pretende lançar o carro, entendo que o primeiro vai ser o 459, Um coupé. o coupé, você tem o coupé, o campo, que é a picape, Que é a picape, e o Jeep depois, que é um jipão bem urbano, bem legal, que é o Lecar Tático. que é a partir do ano que vem que você pretende lançar, certo? Isso. Todos compartilham da mesma plataforma de 2,70, né, de entre-eixo, as mesmas tecnologias, os mesmos fornecedores, eles entram em linha de produção praticamente no mesmo período. Algumas perguntas aqui, se puder descrever em mais detalhe as características, pega do campo talvez seja, porque está aqui, né? As características mecânicas, torque, autonomia, resistência, porque tem duas perguntas específicas, técnicas, sobre essa ideia que você falou de 30 litros para 1.000 quilômetros. Você pode detalhar isso? Porque deve ter engenheiro aqui pensando como é que isso é possível. Como eu falei aqui, já adivinhando que era um público mais qualificado, tem no nosso site, também no material físico que vocês vão receber, já tem toda a ficha técnica do carro, inclusive com a referência do motor combustão da Rossi, com o gerador de energia elétrica da WEG. Esses datasheets estão no site da WEG, no site da Rossi, também da Lecar. Né? Fazendo uma continha ali, você consegue chegar no 1.000 litros, no 1.000 quilômetros de autonomia com 1.000 litros. Isso é bem técnico, assim como vocês também têm esse acesso aí para dúvida. A gente é uma empresa brasileira que ouve e dá acesso ao brasileiro para dúvidas, para perguntas, para sugestão, até porque a gente não está fazendo um carro para nós, fazendo um carro para o brasileiro, e a gente
também houve isso, tá? Então, datasheet no site, dá para fazer uma continha ali bem fácil e chegar nesse número aí. Algumas perguntas sobre estratégia de venda e pós-venda. Você vai ter concessionária, e eu aproveito para juntar também uma questão sobre conversando com você lá fora, para mim era um mistério e você solucionou. Tanto a parte de venda quanto a parte de reabastecimento. Se fosse elétrico, tinha um desafio grande. Agora é híbrido, você vai usar a malha E já existe, que já existe. posto de combustível normal. Então, esclarece um pouco em detalhe isso e a parte de concessionária, como é que você vai vender? Começar a vender. Mais uma vez, a gente modelou o modelo de negócio da Tesla, onde tem showrooms espalhados nos Estados Unidos. Não sei se alguém já teve experiência, mas tem Tesla em shopping, na porta do banheiro, na porta do cinema. Aonde você vai, tem um showroom da Tesla que você pode configurar seu carro, comprar seu carro e ver alguns produtos. E tem loja até que não tem Tesla, mas tem pessoas ali para tirar dúvida, né? E presença vende, presença tira dúvidas, presença é relacionamento. Então, o nosso modelo de negócio são pequenas concessionárias showroom, não tem oficina na concessionária, não tem, e alguns não vão ter nem o carro na concessionária. É mesmo para relacionar com a marca e também tirar dúvidas. Outra coisa muito importante, a gente só tem carro em pré-venda. Então a gente não produz, a gente não gera estoque, a gente não gera, a gente gera uma produção sob demanda e a gente, desde o início, a gente já tem o apoio do brasileiro, um grande número de interessados no Brasil e também no exterior. A gente já está desenvolvendo concessionárias na Alemanha, na Itália, 3 na Argentina, que os países aqui da América do Sul são apaixonados pelo Brasil e por produtos brasileiros. É incrível, não tinha essa noção. Então a gente tem 3 interessados em vender nossos produtos na Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Colômbia. Não sei precisar, mas a gente já está desenvolvendo essa expansão também internacional. Até porque uma experiência, né, a primeira experiência que a gente teve, um casal de brasileiros na Alemanha, né, entrou em contato querendo comprar o nosso carro. Aí você, é possível comprar um Lecar e trazer para a Alemanha? Eu falei assim, isso. Nosso carro já foi pensado para ser tipo exportação, para levar para o seu país. E eles confessaram, você, olha, a gente está curtindo muita ideia de morar na Alemanha e dirigir um carro brasileiro na Alemanha, né? Então, assim, além desses países, né, a gente entrar oferecendo a sustentabilidade, né, a mobilidade verde através do etanol, através dos nossos carros, né, atender também uma grande demanda de brasileiros que moram no exterior e adorariam usar nossos carros onde moram. Quanto custa um carro desse? Esse que está aí fora? O Lecar 459, que é o nosso cupê, e a picape, eles têm o mesmo preço, R$ 159.300. Porque é a mesma tecnologia, muda a bolha, né? Então é o mesmo preço. O Lecar tático, ele tem uma suspensão mais especial, é um carro mais alto, né? Ele tem alguns itens a mais no carro, ele é 189 mil. Uma pergunta aqui específica. A empresa pretende ampliar o escopo com veículos movidos a biometano? Essa aplicação para a mobilidade do biometano ainda não é uma coisa comercial, padrão, não, nem tão comum como o etanol, né? Então a gente pega uma rede estruturada, né? As pessoas já usam etanol, já tem disponível na bomba, é fácil de levar para outro país. Então nesse momento a gente dedica a mobilidade verde através do etanol.
Beleza. Outra pergunta curta. A fábrica de Soretama é a cidade, é a cidade que você está fazendo a Isso. fábrica, né? E no Espírito Santo. No Espírito Santo. Confere. Capital. Acho que talvez seja um dos pontos mais essenciais, né? Como é que você está pensando a sua estrutura de capital? Você entrou um capital próprio, agora você está fazendo um processo inicial de alongamento aí. Você me contou que tem financiamento, incentivo da Sudene no Espírito Santo para a fábrica. E o que você está pensando agora? Abrir capital, chamar investidor? Como é que você está pensando esse futuro aí? Então, a gente começa, né, já com um plano de expansão muito amplo, né, e para o mundo com esses carros. Então, a gente está estruturando um fundo Lecar de multimercado. A gente vai captar no Brasil e fora do Brasil para auxiliar tanto na produção quanto na expansão. Tem algumas questões que você entrou no tema, mas eu vou voltar, de exportação. Quer dizer, tem do mercado brasileiro, imagino, com a fila de pedidos que você já me disse que tem, ainda que seja num porte pequeno, mas é o início, você tem interesse em expandir. Você acabou de dizer que o projeto é mundial. Quer dizer, é um projeto ambiental, é um projeto de sustentabilidade, é um projeto de indústria nacional exportadora. Se você pudesse pedir coisa para o governo, é sempre ruim. É bom que o governo fique sempre longe das coisas, né? Mas, num projeto desse tamanho, se você pudesse escolher uma, duas coisas que seriam boas que o governo fizesse, que o sistema regulatório fizesse por um projeto como esse, o que você diria? O primeiro pedido, né, acho que a maioria faria aqui, né, que não atrapalhasse a gente. Pois é, mas... O segundo, né, que ajudasse a gente nesse levar essa solução, porque é estranho para o mundo, né, falar que o etanol dá para mover a mobilidade do país, que isso tem escala, que isso é sustentável, né? Eu acho que o Brasil ele tem a instituição Brasil, ele tem esse poder de garantir que o etanol é uma produção que você vai levar para o país e não vai faltar depois. Então, você está tentando traduzir um pouco o que você está falando, tanto a comunicação institucional do que é o etanol para o país e para o mundo, que é uma coisa que a gente realmente é deficiente, embora não seja uma coisa fácil, já está sendo tentada há muito tempo pela Única, pelos produtores, enfim, não é um trabalho muito fácil. Mas tem um outro aspecto, se me permite, que é a Petrobras, né? Você vai precisar ter uma certa estabilidade de preço, que é uma tensão permanente que existe entre a regulação, a intervenção do Estado nos preços da gasolina, que é o que gera uma instabilidade muito grande no universo aqui da FenaSucro e da estabilidade da produção, dos custos e dos preços. Acho que para você, em tese, faz sentido que a Petrobras não fosse uma empresa demagógica, como muitas vezes passa a ser. Me parece, eu estou entrando na sua resposta, mas me parece que seria desejável que fosse assim. É fantástico imaginar a Petrobras entrando nesse setor com a gente, né? Olha, a gente vai alocar recursos, a gente vai valorizar, vai incentivar, vai apoiar a transição energética global através de carros brasileiros híbrido flex e do etanol do Brasil. Seria aquele apoio institucional, né, que, por ser do governo, né, poderia se juntar a Petrobras ao governo para a gente levar para o mundo, né, que a gente tem essa solução que a gente já usa e que já existe no Brasil há 50 anos. Boa, Flávio. Volume de produção. Você tem uma ideia? Tem aqui uma pergunta. Quantos carros você pretende produzir em 2026, 27, 28? Temos. A capacidade da fábrica são 120 mil carros ano. Parece assustador 120 mil carros ano. É muita coisa. Mas se vende no Brasil, se vendeu ano passado quase 2,5 milhões. Tá? Então é 5% de market share. Né? E a gente é muito competitivo em tecnologias, muito competitivo em preço também. Vai falar assim, mas seu carro é 159 mil, mas é o híbrido flex mais barato do Brasil. Mas o primeiro ano você já quer fazer 120 mil? Ou não, isso é escalonado, né? A gente não sabe precisar, é a capacidade da fábrica,
A gente começa com uma produção pequena, vai acertando a linha de produção. Inclusive, o Sulânio chegou aí, que é o nosso homem da planta da Comal. Por favor, fica de pé aí, ô Sulânio. Sulânio é da Comal, tá? É uma empresa que é uma indústria que faz indústria de carros, né? Já foi do grupo Stellantis, hoje ela tá com um grupo de investidores americanos, mas a gente dimensiona a fábrica para 10 mil carros mês e isso vai calibrando a linha de montagem, vai ajustando o sistema para alcançar esse número. Mas a produção inicial é menor do que 10 mil. E como tem sido o processo de validação e teste em campo para os protótipos divulgados? Eu entendo que isso aqui você tem que pegar o automóvel e fazer uma série de testes para ver se ele está apto a ser vendido, não é isso? Você tá passando por esse processo já? É natural essa curiosidade, né? Acho que é de muitos, né? A gente divulga, a nossa intenção é divulgar toda etapa do nosso desenvolvimento. Agora nós estamos em mockup. Esse mockup que está da Picape Campo, que está aqui, ele é mais de estudo do que de apresentação, né? Que a gente faz túnel de vento virtual, todos os testes de impacto, né? Virtuais, e a gente vai desenvolvendo agora etapa por etapa. Essa etapa realmente é anterior dos protótipos de série para testes de rodagem e também de exibição. É feito isso em São Paulo? Tem algum local específico? É, Esse campo de provas ou já existe ou vai existir? o campo de provas que a gente tem à disposição é o Centro Tecnológico CTR, o Centro Tecnológico da Randon, que fica em Caxias do Sul, né? Inclusive, o projeto LECAR nasceu em Caxias do Sul pelo ambiente de mobilidade que existe lá. A gente tem à disposição também fazer um agradecimento à Randon, que abriu as portas lá do CTR, né? Centro de Testes da Randon, que tem, inclusive, né, por nossa sorte, eles já tinham isso para você fazer testes, e hoje a Randon está investindo muito pesado. Eles têm mais de 100 cientistas nesse CTR, né, para homologar. Então, a Randon não vai ser só uma pista de teste, vai ser uma casa acreditada de homologação no Brasil, que isso também é inédito, tá? Então, a gente vai ter nossos carros, né, a mobilidade do Brasil, podendo ser homologado dentro de casa no CTR da Randon, em Caxias do Sul. Olha, Flávio, eu tenho que ser disciplinado aqui. A gente tem mais só 2 minutos para terminar, então eu vou fazer um comentário final e queria te ouvir, dessa mensagem para o pessoal, sem esquecer de dar um contato ou não sei se é um e-mail, se é um QR Code e tal, porque eu tenho certeza que tem muita gente que, como eu, não acredita que isso é possível. Fala assim, não é possível que vai ter um carro brasileiro agora, com esse custo do Brasil, com esse custo de trabalho, com essa carga tributária, com essa infraestrutura miserável, com essa corrupção do judiciário. Não é possível, né? Mas as coisas são possíveis. Às vezes a gente acha que não é possível e fica possível. Então, eu acho que esse sentimento é até positivo. Você vê uma coisa, você fala, bom, não é possível. Vamos fazer com que isso aconteça, né? Então, faço o meu comentário e te passo a palavra. Quando eu vejo um projeto assim, que tem WEG, que tem Randon, que tem Rossi, que tem tantas outras empresas espetaculares, Marco Polo, empresas brasileiras mundiais. Não é proteção de mercado, não é fornecimento de concorrente que tem qualidade pior, não é. É gente de ponta, que é nossa. Você está juntando todo mundo. 83% é Brasil, tá certo que você falou? 83% de 83% peças brasileiras. Produção, ou seja, o pneu Scorpion que está ali é Pirelli, você falou, fábrica brasileira no Brasil, é isso que você está dizendo. Então, é um negócio que parece espetacular. Então, deixo meus cumprimentos, a minha, assim, pessoal, o entusiasmo com o seu projeto. Te devolvo a palavra para deixar uma mensagem final e deixar o seu contato
ou de quem você achar que é adequado para quem quiser entrar em contato. Eu gostaria de primeiro agradecer aqui, acho que todo mundo ficou, curtiu, tem algum interesse, a gente está sempre disponível para explicar melhor, para vocês entenderem melhor esse projeto. Mas é assustador ter um carro no Brasil com tanta coisa acontecendo realmente, né? Nós temos só 3 anos de projeto. Para quem não entende de carro, acha que é muito tempo. Para quem entende, acha que não acredita no que a gente está fazendo, mas a gente tem muita grande parte do desenvolvimento, a pergunta que você fez também, né? Por exemplo, a suspensão, né? Então a gente entra com profissionais que entendem suspensão, suspensis, então ela já tem essa capacidade de engenharia que está agregando no projeto. Então a gente foi muito beneficiado pelo esse desejo dessas empresas de ter o carro brasileiro e ter a oportunidade de estar desenvolvendo o projeto no Brasil, porque a gente não tem projetos de carro no Brasil há 50 anos, né? E é meio assustador ter uma montadora, já é assustador. Então, a gente comunicar aqui para o mercado que a oportunidade é maior ainda, é o Brasil liderar, o Brasil ser protagonista da mobilidade verde global, né? É mais ainda, né? Mas essa oportunidade, eu não vou perder minha oportunidade de fazer carro e mandar para o mundo, né? Gostaria que o etanol, né, é um grande desafio, né, como eu disse, explicar com o mundo que você pode mover uma nação, transportar uma nação com combustível que vem de uma plantinha meio difícil de aculturar, de acreditar nisso, né? Então o desafio é grande, mas espero que o setor produtivo do etanol também enxergue essa oportunidade. E eu sempre falo também, Christian, que o Brasil é um celeiro de oportunidade. A gente não tem uma fábrica de caneta no Brasil até hoje. Até hoje a gente usa caneta Bic. Olha a oportunidade para o empreendedor. Já vieram, já ensinaram a gente a escrever, fazer uma caneta, por que não uma marca de caneta brasileira? Então tem, e todo um aparelho de TV a gente não tem no Brasil, cara, né? E o apagão, né, vou falar assim, de Gurgel para cá, não é na mobilidade, né? A gente vive aí, tem que ser repensado. Acho que o Brasil, a gente tem que se perguntar por que a gente parou no tempo, né? E eu falo sempre assim, por que o agro está dando certo? Né? Aí eu também vou dar numa terra onde que a sementinha cai e o negócio nasce, é fácil dar certo o agro, né? Vocês são beneficiados por ter uma terra, né, saudável e produtiva, né? Mas temos muitas oportunidades no Brasil e liderar a mobilidade verde é essa oportunidade, Cris. Deixa o seu contato. Por favor, né, eu peço apoio, né? A intenção é boa, a capacidade existe, os parceiros estão aí, mas eu peço ajuda aí a cada brasileiro aqui, né, para acompanhar a gente, que é uma forma de apoio. Acompanhe a gente nas redes sociais, tire lá suas dúvidas também. A gente tem WhatsApp no site também de atendimento, as redes sociais, Instagram, Lecar Brasil, o LinkedIn também, né? É uma forma de apoiar a gente nessa caminhada, curtindo, acompanhando e seguindo também, comprando nossos produtos. A gente, né, estamos oferecendo a lista de espera para os interessados e assim que faz uma indústria forte com o apoio dos brasileiros. Obrigado, Flávio. Obrigado pela audiência aí. Sucesso. Um abraço para você.